Olá, turma de Agroecologia 1, tudo bom com vocês? Hoje teremos a aula de Economia Solidária, daremos continuidade ao conteúdo que já foi trabalhado nessa aula, tá bom? Iremos dar seguimento a toda aquela introdução do que é economia solidária, a sua aplicabilidade, quais são os pilares da economia solidária. Então, é muito importante a gente fomentar esse conteúdo, tá bom? Vou querer que vocês façam um resumo da aula manuscrito, certo? Vai servir como um acompanhamento para ver se vocês estão acompanhando a aula, tá? E dúvidas, sugestões podem contactar por WhatsApp ou e-mail, tá? Estarei à disposição de vocês, tá? Na aula anterior, a gente viu um pouco do histórico da economia solidária, a gente viu também a parte do símbolo da economia solidária, que é a união de um mundo melhor através das práticas e princípios da economia solidária. Então, muito importante, né? Aquilo que a gente estudou. E hoje a gente vai dar segmento, tá? E a gente vai contextualizar a economia solidária e a pandemia, para vocês verem, né, de uma maneira prática como a economia solidária ela se aplica à pandemia, tá bom, gente? E vocês também vão perceber o quanto a economia solidária está em crescente ascensão no Brasil, tá bom, gente? E aí, vamos dar início à nossa aulinha aqui. Aqui. Atuação do movimento de economia solidária no Brasil. É importante a gente entender de que forma a economia solidária ela vem tido avanços. Então, através da sua atuação. E como é que a economia solidária ela se dá essa atuação aqui no Brasil? Através das cooperativas, né? Empreendimentos populares, movimentos sociais, sindicatos, fóruns municipais, estadual e Fórum Brasileiro de Economia Solidária, políticas públicas de fomento à economia solidária, Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, observe o seguinte: a economia solidária ela tem várias vertentes de atuação aqui no nosso país, tá? E iremos estudar todas elas de maneira separada, mas hoje aqui eu dei o panorama geral para vocês terem uma noção de como funciona de maneira sistematizada a economia solidária no nosso país, tá, gente? As cooperativas, porque são empreendimentos, né, em que não existe um dono, mas o dono nesse caso é o coletivo, tá? E a gestão se dá de uma maneira democrática, é a autogestão, né, em que todos participam, tá? Os empreendimentos populares eles estão relacionados a clube de trocas, a associações, entendeu? Os movimentos sociais, porque os movimentos sociais eles prezam a filosofia do coletivo. E os sindicatos também, entendeu? Então, o sindicato ele representa o coletivo. Então, a economia de aplicabilidade do coletivo, nesse caso, é a economia solidária. Então, são fontes de atuação da economia solidária. E política pública de fomento à economia solidária. São as leis, né? São as pautas que estão no Congresso, que já foram aprovadas, de políticas relacionadas à economia solidária, né, para alavancar esse desenvolvimento, tá? A Secretaria Nacional de Economia Solidária, que tem também uma grande participação, né, nesse processo de inserção, né, dos estados, dos municípios, nesse âmbito da economia solidária, tá bom, gente? Vou passar agora uma imagem para vocês verem como essa rede está sistematizada, né? Está cada uma interligada com a outra, tá? Observe o seguinte: as instâncias governamentais estão relacionadas ao governo federal, ao governo municipal e estadual, à Secretaria Nacional de Economia Solidária, entendeu, gente? E
As entidades de apoio de fomentos, as pastorais, os movimentos sociais, que é o movimento sindical, que é a CUT, movimento social, o exemplo do MST, as universidades e as incubadoras que realizam projetos, né, com as comunidades, então é importante, as ONGs, as ligas ou uniões que fomentam, né, a economia solidária também aqui no Brasil, que é a Unisol, a Ancosol, o Concras, que é do MST, Unicafes, Anteage, já falei, né? Ancosol. Então, observe o seguinte, que cada liga dessa, ela vai ter ação naquela região, ela vai ser uma fonte de troca de conhecimento de informações, entendeu? Então, é muito importante, tá? Os fóruns, né, gente? Os fóruns, eles estão relacionados à rede socioeconômica solidária, os fóruns estaduais, as faces do Brasil, né, que são a rede gestora, assim, dos principais meios de economia solidária, tá? Então, a economia solidária, ela não está dissociada sozinha, ela funciona como uma grande engrenagem que está em pleno desenvolvimento aqui no nosso país, tá, gente? Então, observe que a tendência, com o passar do tempo, é que a economia solidária ela esteja mais inserida na nossa sociedade, tá? E a gente vai entender o porquê mais um pouco lá na frente. A gente vai ver agora as características da economia solidária: cooperação, autogestão, dimensão econômica e solidariedade, os 4 pilares da economia solidária. A cooperação está relacionada a interesses e objetivos comuns. Por exemplo, uma cooperativa de leite. Quais são os interesses em comum? Produção de leite. E os objetivos em comuns? Lucrar, né? E produzir para uma grande escala de consumidores, tá? Ok. Então, observe que nessa cooperativa de produção de leite, os interesses e os objetivos é de comum acordo entre os cooperados, né, os integrantes da cooperativa. Autogestão. Quando falamos de cooperativa ou de economia solidária, não existe essa relação de patrão e empregado. Ou seja, o que isso significa? Que aquela pessoa que está trabalhando, ela está trabalhando para ela mesma e para o coletivo. E o que isso significa? Que ela está gerindo o trabalho e ela está tendo participação na gestão coletiva, tá? Então, implica isso, essa autogestão, tá bom? Que o seu resultado interfere diretamente no bem-estar do coletivo, tá bom? E o coletivo também, né? O resultado coletivo interfere diretamente no seu resultado. Então, o que isso significa? Que é uma rede de apoio em que todos têm que dar o seu melhor para que aquele empreendimento, aquele negócio tenha êxito, tá? Dimensão econômica, que no caso é a viabilidade econômica. Então, não basta apenas a pessoa saber autogerir, mas a viabilidade econômica é uma prerrogativa muito importante. Por quê? Porque através da viabilidade econômica é possível conseguir empréstimos, né, para fazer financiamento, expandir a sua rede de empreendimentos. Então, a viabilidade econômica está relacionada a isso, entendeu? E a solidariedade, que é expressa em diferentes dimensões. A solidariedade, nesse caso, ela não se dá apenas na caridade, tá? A solidariedade, ela visa o bem-estar social, o bem-estar econômico e o bem-estar coletivo. Então, todas as decisões, todas as prerrogativas pautadas na economia solidária, ela tem a solidariedade também bastante associada. Então, é um encaixe, tá vendo? A cooperação com a solidariedade, a autogestão com a viabilidade econômica e assim sucessivamente. Então, perceba que não é uma única prerrogativa que vai fazer a economia solidária funcionar, mas é quando o quarteto funciona
integralmente unidos, tá? E esse quarteto é o que? A cooperação, a solidariedade, a autogestão e a viabilidade econômica, tá? Vamos lá. Vamos dar seguimento aqui. Coloquei algumas palavras-chave para vocês entenderem um pouco da economia solidária, né? A economia solidária, ela é produção, igualdade, alternativas, finanças, trabalho, consumo, orientação, projetos, apoio, igualdade, visibilidade, iniciativa, economia, produção, consumo, já falei de novo, finanças. Então, a economia solidária, ela tem essas prerrogativas básicas para poder ter um desenvolvimento desejável. Tá bom, gente? É importante quando vir a economia solidária na cabecinha de vocês terem essa palavra-chave para vocês identificarem as prerrogativas da economia solidária, tá? Bora lá. O que é economia solidária, né? Vamos relembrar mais um pouco. A economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas organizadas sob forma de autogestão. Compreende uma variedade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Trata-se de uma organização de produção, consumo e distribuição de riqueza, centrada na valorização do ser humano e não do capital, caracterizada pela igualdade. Então, observe o seguinte, a economia solidária, ela tem esse viés muito interessante, em que o ser humano ele é valorizado, né? E hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia o ser humano, o que é que esse sistema capitalista prega? Que você é aquilo que você tem. Na verdade, o tratamento, se você for nos lugares, ele vai variar de acordo com a classe social da pessoa, tá? E a economia solidária, ela tem essa contrapartida de valorizar o ser humano, tá? E observe que funciona de uma maneira coletiva, não é uma andorinha só no pés-verão. É quando o coletivo se une e faz aquele empreendimento dar certo. Então, é importante a gente ter bem definido o significado de economia solidária. Bora lá. Aí Paul Singer, né? Paul Singer aqui de novo. Ele fala o seguinte: a economia solidária ganha força e se expande no Brasil, né? Se expande, motivada por agentes externos como organizações da sociedade civil, homens, igrejas, incubadoras universitárias e movimentos sociais que atuam no campo e na cidade. Por esses, a economia solidária é ponderada como uma das alternativas no atual mundo do trabalho, uma vez que tem mais espaço se estiver coletivamente organizada do que isolada. Então, Paul Singer, ele deixa elucidado aqui, né, o quanto é importante essa atuação das organizações de sociedade civil, que são as ONGs, no caso as pastorais, entendeu? Igrejas, incubadoras, movimentos sociais, nessa atuação, né, nessa união coletiva, é ponderada como uma das alternativas no atual mundo do trabalho, uma vez que as pessoas têm mais espaço se estiverem coletivamente organizadas do que isoladas. Então, a união faz a força, pessoal. Então, ele deixa claro isso, né? Que você vai ter mais espaço se estiver coletivamente organizada do que isolado. Que isso é fato. Isso é fato. Então, vamos entender aqui mais um pouco, tá? Economia. Aqui, ó. A importância da economia solidária no Brasil. A economia solidária,
é fruto da união de 3 pontos do sucesso, que faz o conceito cada vez mais atrativo a partir da evolução ampla da sociedade. Aí tem 3 importâncias: a social, a econômica e a tecnológica. A social, porque com o aumento da densidade populacional, avanço para a sustentabilidade, desejo de comunidade e abordagem mais solidária. Então, essa importância da economia solidária no Brasil, no âmbito social, tem um destaque para o aumento da densidade populacional. Já somos 210 milhões de habitantes. Avanço para a sustentabilidade, que é você não explorar os recursos, né, naturais sem um limite, né? Então, essa sustentabilidade ela preza isso. E o desejo de comunidade e a abordagem mais solidária. O econômico, ele é focado em monetização do estoque em excesso ou ocioso, aumento da flexibilidade financeira e preferência por acesso ao invés de aquisição e abundância de capital de risco, tá? E o tecnológico, ele é beneficiado pelas redes sociais, dispositivos e plataformas móveis, além de sistemas de pagamento. Então, observe o seguinte: a economia solidária, ela tem esses 3 leques de atuação aqui no Brasil, tá? Então, é importante a gente destacar esses 3 pontos de atuação da economia solidária no Brasil para vocês entenderem de que forma ela vai agir em cada âmbito, tá? Bora lá. Vou dar um exemplo aqui de economia solidária que deu muito sucesso no mundo, que todo mundo acho que já utilizou, conhece alguém que já usou, tá? Tcharam. O Airburn, que é um site, né, que possibilita a comunicação entre turistas do mundo inteiro, dono de imóveis. O ponto que mais chama a atenção é seu leque de opções. Mesmo com pouco dinheiro, você pode arranjar um lugar para dormir. Se o orçamento não está apertado, estúdio pequeno ou pequenos apartamentos ou casas são ótimos. Então, observe o seguinte: o Airbnb é uma plataforma de viagem que você tem o intuito, né, de conseguir hospedagem para você. E o Uber é uma empresa americana que atua no Brasil desde meados de 2014, estreando o Uber Black. A companhia começou seu trabalho no país, que é conectar motoristas executivos aos usuários do aplicativo que estiverem mais próximos, tá? A parte mais interessante para os consumidores é que não há bandeira 2 como acontece nos táxis. Então, o Uber e o Airbnb, eles são plataformas de economia solidária que deram super certo, né? Então, perceba que a economia solidária ela não está presente apenas no campo, ela está presente também em grandes empresas de caráter até internacional. Tá bom, gente? E agora, para a gente finalizar, vamos contextualizar a economia solidária com a pandemia. Aí eu digo assim o seguinte para vocês. Saiu uma reportagem no Jornal Nexo, tá? Depois eu vou passar o link para vocês darem uma olhada nessa reportagem que é muito interessante, tá? E aí a manchete era o seguinte: a pandemia reafirma a necessidade de reestruturação do atual sistema produtivo e as experiências recentes da economia solidária têm muito a contribuir. Aí uma parte aqui que eu achei muito interessante. É preciso considerar que a economia solidária não constitui um sistema social apartado do sistema societário hegemônico. É um amplo processo de experimentação desenvolvido nas zonas periféricas que denuncia o efeito destrutivo em termos humanos e ambientais da sociedade hegemônica, mas que ao mesmo tempo é afetada pela sua dinâmica e crise. Então, observe o seguinte, né, gente? Que mesmo com a pandemia, a economia solidária ela é uma alternativa ao sistema capitalista tradicional, ok? Mas mesmo com a crise do sistema capitalista tradicional, a economia solidária também ela é afetada, entendeu?
Mas a maneira de se recuperar se dá de maneira mais, como é que eu posso, construtiva, entendeu? E rápida. Então a economia solidária ela tem, por que rápida? Porque a economia solidária ela tem isso, essa parceria, né, esse processo de você autogerir, de você também pensar na sensibilidade do outro além do capital, entendeu? Então é uma alternativa, tá? Nesse período de pandemia. E vou deixar aqui para vocês uma reflexão, né, gente? De que maneira a economia solidária, tá? Eu vou querer que vocês pesquisem isso, tá? Eu quero que vocês pesquisem de que maneira a economia solidária ela pode ajudar aos empreendedores, né, a recuperar diante dessa pandemia. Que muita gente muitos setores foram atingidos, né, gente? Muitas pequenas empresas fecharam. Então, é um cenário desolador no âmbito econômico, tá? Mas a economia solidária, ela tem esse viés. As experiências da economia solidária, ela tem esse viés de, mesmo numa crise, sobressair alguns frutos e bons frutos, tá? Aí deixo para vocês essa reflexão. E aí hoje a gente vai encerrar essa aula aqui. Foi um prazer muito grande estar compartilhando aqui esse conhecimento com vocês. Estou à disposição para tirar dúvidas. Podem me contactar, sugerir. Vocês gostaram da aula? Espero que sim. Estou com saudade, tá bom, gente? Fiquem bem. Até mais. E estou à disposição para tirar dúvidas, tá? Tchau. Até breve, CETEP, Sertão do São Francisco. Agroecologia 1, Economia Solidária. Turma legal essa.